Olá, eu sou a professora Nana Bispo, este é o Português das Gramáticas e o porquê deste vídeo é que hoje eu vou corrigir com você as 6 questões de língua portuguesa gerais para os cargos do concurso Inova Capixaba, aqui, claro, do Espírito Santo, que foi realizada hoje, a prova foi realizada hoje, dia 30 de julho de 2024. E aí eu pedi para um colega meu que fez a prova me enviar as questões para eu corrigir. Inclusive por isso que está torta assim, então você ignora, tá bom? A banca traz aqui um único texto para o candidato responder as 6 questões da prova. E aí ela fala assim, o texto seguinte servirá de base para responder as questões de 1 a 6. E aí qual que é a dica que eu daria para você que fez a prova, para você que vai fazer uma prova assim, de concurso? Em concurso temos que ganhar tempo, porque às vezes a gente pode se deparar com uma questão que a gente tenha mais dificuldade. Então, aquela que a gente não tem tanta dificuldade, é bom que a gente sempre faça o mais rápido possível. Claro, com atenção, mas assim, não ficar perdendo muito tempo. Por exemplo, se você for verificar aqui, nesta prova, você vai ver que, na verdade, você não precisa muito deste texto para você responder as questões. Eu vou te mostrar agora. Talvez você poderia dar uma olhadinha no texto, nem no texto inteiro, só para responder a última questão, que é a número 6, que é uma questão de compreensão textual. Você vai precisar responder a questão baseada no texto. Então, eu vou te mostrar agora a primeira questão, tá bom? Como prometido, vamos lá. Veja aqui a primeira questão. O fato de a neve ser armazenada o ano todo parece surpreendente. Contudo, a prática remonta a séculos. Então, aqui a banca traz pra gente um período. E aí a banca pede. A expressão destacada trata-se de uma oração. E aqui a questão, né, a oração destacada ou expressão é: contudo, a prática remonta a séculos. Então aqui você não precisa ter lido o texto para responder essa questão, porque é uma questão de gramática, não é de compreensão, não é de interpretação. E normalmente a banca EDCAP traz aí um trecho, uma expressão para você analisar. Então aqui, contudo, a prática remonta a séculos. Será que é uma oração principal e assindética? Será que é subordinada substantiva completiva ou subordinada substantiva subjetiva? D, coordenada assindética adversativa ou E, coordenada assindética alternativa? Eu observo aqui também que a banca, ela brinca, ora ela traz provas com apenas 4 questões, ora com 5 questões até a letra D, até a letra E, que foi o caso desta prova de hoje. Então vamos lá. Ela não é a oração principal, porque a oração principal é a primeira oração. E também não é assindética, porque no caso, a segunda oração aqui, contudo, a prática remonta a séculos, é iniciada por uma conjunção. Uma oração assindética se ela for coordenada. Então não combina oração principal e assindética, não combina. Ou ela é principal, ou ela é uma coordenada assindética ou sindética, tá bom? E a gente dá o nome de assindética para aquela oração coordenada que não tem conjunção, tá bom? Esse A é de não sindética. Letra B. É subordinada substantiva completiva? Será? Contudo, a prática remonta a séculos. Esta oração é iniciada novamente por uma conjunção, como eu já falei, conjunção. Normalmente, oração subordinada substantiva é iniciada pelo que ou ainda pela partícula C, tá bom? Então, a oração subordinada costuma ser iniciada pelo que ou é, ou ainda pela partícula C, tá bom? Então não é a letra B. Letra C, subordinada substantiva subjetiva, como já te dei a dica na letra B, não é subordinada. Essa oração é uma oração coordenada. Então só pode ser a letra D ou a letra E, tá bom? Então vamos lá. D, coordenada sindética adversativa. Eu te falei que ela é coordenada, então está correto. Será que ela é sindética? Sindética ela é porque é iniciada por uma conjunção. Contudo, porém, mas, por aí vai. Neste caso, iniciada pela conjunção contudo. Então, ela é sindética, é uma oração coordenada. É sindética porque é iniciada por uma conjunção. Será que ela é adversativa? Será que dá ideia de contrariedade? Vamos ver. O fato de a neve ser armazenada o ano todo parece surpreendente. Contudo, a prática remonta a séculos. Então, a opção correta é a letra D. E por quê? Porque aqui,
O contudo contradiz o que foi dito anteriormente na frase anterior, na oração principal. O fato de a neve ser armazenada o ano todo parece surpreendente. Contudo, mas, porém, entretanto, a prática remonta a séculos. Então, a letra D. Vamos conferir só a letra E pra gente, não ficar com isso na cabeça? Coordenada sindética poderia ser, só que ela é alternativa? Não tem um ou aí, por exemplo. Então, é a letra D, a opção correta da número 1. Número 2, é um divisor de águas, especialmente no início da temporada de esqui, quando tanto a neve quanto as temperaturas variam bastante. Aí o verbo variar, o verbo destacado nesta frase, comporta-se como um verbo. Aí de novo eu falo para você, a banca ama trazer transitividade verbal, independente do cargo, se é para educação, qual é a área, sempre traz transitividade verbal. O verbo destacado variam, é transitivo direto, intransitivo, bitransitivo, transitivo indireto ou pronominal? Vamos verificar. Será que ele é transitivo direto? Quem varia? O que é que varia aqui neste contexto? Quando tanto a neve quanto as temperaturas variam bastante. Quem que variam? Ou o quê? Neve e temperaturas. Então, o variam exige um complemento sem preposição, por isso que ele não pode ser um verbo transitivo indireto, que é a letra D. Ele também não pode ser intransitivo, que é a letra B, porque ele exige complemento. Variam. O que é que variam? E ele não é pronominal também. Então, aqui a opção correta é a letra A, porque o verbo variar exige um complemento sem preposição, complemento direto. Isso que é transitividade, tá, gente? É o modo como que o verbo transita, o trânsito ali entre o verbo e o seu complemento. Quando o verbo exige um complemento sem preposição, de, com, para, etc., quando ele não exige, ele é transitivo direto, como o próprio nome diz, ele é direto. Entre o verbo e o complemento vai direto, não tem ali como uma espécie de quebra-mola, sabe? Entre o verbo e um complemento. Quando ele é transitivo indireto, existe uma preposição entre o verbo e este complemento. Bitransitivo, ele exige duas complementações, o complemento dele e o complemento do objeto dele. E aí, quando ele é intransitivo, ele não exige ali um complemento, Questão 3. Então, reforçando, ali na 2, a opção correta é a letra A. Questão 3. À medida que a indústria do esqui testava maneiras de conservar a neve para permitir a realização de eventos no outono ou início do inverno, os resorts empilhavam a neve, depois cobriam as pilhas com material orgânico. Substituindo o termo destacado, qual que seria o termo destacado? A neve, empilhavam a neve, pelo pronome oblíquo adequado, tem-se. Aqui é uma questão de colocação pronominal. É também muito importante você estudar para concursos de modo geral, porque as bancas amam, as pessoas erram muito colocação pronominal, até porque nós não costumamos utilizar a colocação pronominal no nosso cotidiano, então a banca cobra mesmo. Então vamos lá. A neve vai ficar de que forma se a gente pôr o pronome oblíquo? Os resorts empilhavam-lhe? Os resorts empilhavam-na? Os resorts empilhavam-a? Os resorts lhe empilhavam? Os resorts empilhavam lá? E aí, qual opção que você colocaria caso você estivesse na prova neste momento? Responde e vem conferir aqui agora a resposta. Gente, aqui a resposta só pode ser a letra B. Por quê? Existe uma regra específica na colocação pronominal depois de verbos com finalização, com a terminação em M, que nós precisamos colocar um NA. Então não existe empilhavam, lhe empilhavam, a empilhavam lá, tá bom? Então só pode ser empilhavam na, porque essa é uma regra específica de colocação pronominal do pronome oblíquo, que quando há um verbo com essa terminação VAM ou com a terminação M ao final, nós temos que colocar um N antes do A ali, antes do pronome oblíquo A. Só por questão mesmo da fala ali, para ficar mais audível. Os resorts empilhavam-na, tá bom? Então é a letra B a correta. 4. Quando estes montes forem descobertos em outubro, haverá ainda cerca de 80 a 90% da neve, o suficiente para ser espalhado por 3 ou 4 encostas além do parque de neve. Sintaticamente, é correto afirmar que na oração destacada, ou seja, haverá ainda cerca de 80% a 90% da neve. O que é correto aqui afirmar em relação à sintaxe? Da neve é a adjunta de nominal do sujeito. B, o predicado é verbo nominal.
C, 80% a 90% da neve é o sujeito da oração. D, o sujeito é inexistente. E, 80% e 90% são núcleo do sujeito da oração. Qual que é a questão aqui? É outra coisa que as bancas costumam cobrar demais, dependente da área, tá? Esta prova que eu trouxe para vocês não é da área da educação, mas é bom a gente sempre ficar atento. As bancas sempre trazem questões com o verbo haver, porque ele é um verbo que tem algumas peculiaridades em relação à sua concordância, tá bom? E uma delas é em relação a sujeito. Toda vez que nós tivermos o verbo haver no sentido de existir, a oração não terá sujeito, é só isso. Toda vez que o verbo estiver presente em uma oração no sentido de existir, essa oração não terá sujeito. Então aqui, ó, haverá ainda cerca de 80% a 90%. Poderia trocar esse haverá por um existirão? Sim, então, ó, existirão ainda cerca de 80% a 90% da neve. Então aqui, ó, como o verbo haver está no sentido de existir, já é batata. Só você fazer essa regrinha de 3, como se fosse a matemática, sabe? Posso trocar o haver por existir? Oração sem sujeito. Então aqui só pode ser a letra D. O sujeito é inexistente nesta oração. Vamos agora para a próxima questão. 5. Mais uma questão que não precisaria ler o texto. E, como todos os anos, suas 41 pistas de esqui ficam verdes, aqui eu cortei demais, transformando as encostas em um destino para apaixonados por trilhas e ciclistas de montanha, não para esquiadores. Aí assinale a opção em que todos os vocábulos pertencem à mesma classe gramatical. Inclusive aqui, nesta opção 5, nesta questão 5, você nem precisaria ler aquele trecho ali em cima, só precisaria ler mesmo o enunciado da questão. Assinale a opção em que todos os vocábulos pertencem à mesma classe gramatical. Então, o que é que ele quer aqui? Qual das opções de A e que as duas palavras fazem parte da mesma classe gramatical? Ou seja, quais são as classes gramaticais? São 10, lembra? Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, até 10. São 10 classes gramaticais que nós temos no português. Então, vamos lá. Pistas e verdes, vamos analisar para ver se é. As pistas. Se você conseguir colocar um artigo na frente da palavra, significa que é um substantivo. As pistas, então, é um substantivo. Verdes é um adjetivo, porque caracteriza um substantivo. Verdes. Poderia ser preto, poderia ser amarelo, enfim. Então, A não pode ser, porque temos um substantivo e um adjetivo. B, os é um artigo. E é uma conjunção, não pode. C, todos é um pronome, muito bem, pronome indefinido. E suas é um pronome possessivo. Então aqui talvez sejam, porque eles são pronomes, né? Os dois são pronomes. Então vamos aguardar. Letra C. Letra D, em. Em é uma preposição. Não é o quê? Muito bem, não é um advérbio de negação. Então não pode, temos preposição advérbio. Letra E, ficam é do verbo ficar, então é um verbo. Apaixonados é um adjetivo. Por exemplo, os dois estavam apaixonados, é a característica dos dois. Então, a opção correta é a letra C. Apesar de não fazerem exatamente parte da mesma classe, por exemplo, pronome indefinido, ambos são pronomes. É todos, que é pronome indefinido, e suas é um pronome possessivo. Então, a opção correta é a letra C. E agora vamos para a número 6, que eu falei pra vocês que era a única que vocês teriam que basicamente dar uma olhadinha ali no texto, porque fala assim, ó, à medida que os invernos esquentam e a neve se torna menos previsível, as estações de esqui precisam criar novas maneiras de conservar a neve. Então tá falando sobre conservação de neve. De acordo com o texto base, assinale a alternativa correta sobre a prática de armazenamento de neve. Então aqui é uma questão de compreensão textual. E aí eu percebo que cada vez mais a banca EDCAP está trazendo menos questões de compreensão e interpretação. Traz mais questões mesmo gramaticais, porque é mais difícil, né? Consegue eliminar mais pessoas, é o que eu imagino. Então, baseado no texto, qual das opções é correta, tá bom? Letra A, o armazenamento de neve no subsolo é uma prática recente, desenvolvida nas últimas décadas pela indústria do esqui? B, os materiais orgânicos como serragem, lascas de madeira ou palha não são eficazes para a conservação da neve, preservando 50% da massa de neve durante o verão? C, a prática de armazenar neve para conservar alimentos surgiu com a empresa Snow Security, vou ler assim, que introduziu essa inovação no mercado? D, as mantas de poliestireno utilizadas pela Snow são eficazes em temperaturas de até 30 graus, resultando na perda da neve armazenada, no caso específico da estação de Ruka? E
A empresa finlandesa Snow utiliza mantas brancas de poliestireno para cobrir montes de neve e mantê-los armazenados, mesmo em temperaturas elevadas. Agora a gente vai dar uma lida no texto já com essas opções em mente para ver qual que é a opção correta. Vamos lá. Resorts de esqui estocam neve para compensar falta no inverno. Vamos lá. Na estação de esqui de Ruka, na Finlândia, a neve normalmente derrete em abril. No início de maio, seus 22 teleféricos não funcionam temporariamente. E como todos os anos, suas 41 pistas de esqui ficam verdes, transformando as encostas em um destino para apaixonados por trilhas e ciclistas de montanha, não para esquiadores. Mas 5 das pistas são marcadas por 2 montes de neve cobertos por mantas brancas de poliestireno. Cada monte contém cerca de 30 mil metros cúbicos de neve. Eles ficam lá durante todo o verão. Quando estes montes forem descobertos em outubro, haverá ainda cerca de 80% a 90% da neve, o suficiente para ser explorado por 3 ou 4 encostas além do parque de neve. Para uma estação de esqui de baixa altitude como Ruka, que não chega a atingir 500 metros, isso não é apenas conveniente, é um divisor de águas, especialmente no início da temporada de esqui, quando tanto a neve quanto as temperaturas variam bastante. O fato de a neve ser armazenada o ano todo parece surpreendente, mas a prática remonta a séculos. Antes da refrigeração, as pessoas armazenavam gelo e neve no subsolo durante o verão, permitindo que conservassem os alimentos. Por exemplo, nas últimas décadas, à medida que a indústria do esqui testava maneiras de conservar a neve para permitir a realização de eventos no outono ou início do inverno, os resorts empilhavam a neve e depois cobriam as pilhas com material orgânico como serragem, lascas de madeira ou palha. Estes métodos são surpreendentemente eficazes. Uma pesquisa mostrou que eles preservam entre 72% e 85% da massa de neve durante o verão. Hoje, no entanto, a tecnologia é muito mais avançada. O sistema da empresa finlandesa Snow inclui mantas brancas, a gente vê essa opção sobre mantas brancas, eu acho que é a letra I, com 50 ml ou 70 ml de espessura, projetadas para se ajustarem com precisão a montes de neve com formato geométrico. De acordo com testes da própria empresa, o sistema funciona mesmo nas temperaturas mais altas. Ao longo da semana de julho de 2023, em Viti, vou ler assim, na Finlândia, a temperatura do topo da manta que cobre a neve armazenada chegou a 44 graus Celsius, segundo as medições realizadas. E abaixo da manta, a temperatura atingiu apenas 2,5 graus Celsius. Vamos lá. Vamos para as opções. Então, aqui, ó, na número 6, a pergunta é: assinale a alternativa correta em relação à prática de armazenamento de neve. Aqui fala sobre a questão de manta branca, aqui, ó, a letra E. A empresa finlandesa Snow utiliza mantas brancas, lembra que a gente leu isso? De poliestireno para cobrir montes de neve e mantê-los armazenados, mesmo em temperaturas elevadas. Essa é a opção correta. Letra aqui, ó, no penúltimo parágrafo. A tecnologia é muito mais avançada. O sistema da empresa finlandesa Snow inclui mantas brancas de poliestireno. Aí no outro parágrafo o texto fala: de acordo com testes da própria empresa, o sistema funciona mesmo nas temperaturas mais altas. Então, de fato, é a opção E. E esta foi a correção desta prova realizada hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Deixa nos comentários como que eu posso melhorar, como que eu posso te ajudar, tá bom? Obrigada por assistir ao meu vídeo. Eu te espero em um próximo. Beijos!